Então, vamos ver agora mais informações, um pouco mais de informações sobre a função trabalho. Informações agora, digamos assim, mais quantitativas. Tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, primeiro, antes de tudo, função trabalho. Nós definimos, no efeito fotoelétrico, a energia mínima necessária para conseguir arrancar, retirar, ejetar o elétron mais fácil que tem para retirar da superfície do metal. Tá? O elétron livre, um daqueles elétrons livres. Então tem elétrons mais fáceis, bem na superfície, tem elétrons mais internos. Então, o mais fácil que tem, qual a menor energia necessária para retirá-lo? A energia necessária, a menor energia necessária para retirar é a função trabalho. Tá? Aqui essa função trabalho é dada em eletronvolts. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre eletronvolts. Uma unidade de energia, muito interessante, usada bastante na espectroscopia, usada bastante para os espectroscopistas, tá? Usado também aqui no efeito fotoelétrico. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho do eletronvolts daqui a pouco. Mas antes disso, percebemos, por exemplo, o que significa 2,14 eletronvolts aqui para o césio. Tá? Então, se eu quero retirar um elétron da superfície do césio, a partir do experimento do efeito fotoelétrico, eu vou precisar de 2,14 eletronvolts, que é a energia mínima necessária para arrancar o elétron mais fácil que existe na superfície do césio. Tá? E assim sucessivamente. A gente vê o potássio aqui em 2,30 eletronvolts, a gente vê aqui o sódio 2,75 eletronvolts. Lembrando que o Robert Millikan, o norte-americano, que depois conseguiu experimentalmente comprovar que a equação teórica postulada por Einstein estava correta, ele usou sódio entre outros metais. Tá? Então, o sódio você precisa de 2,75 eletronvolts. Tá? Por que eles usaram, talvez, o Robert Millikan usou o sódio? Porque os metais, alumínio, cobre, tá? O níquel, você precisa de uma energia maior para você tirar os elétrons mais fáceis de ser retirados da superfície. Quando a energia é maior, eu vou ter que ter uma luz, eu vou ter que ter um comprimento de onda menor. E quando eu tenho um comprimento de onda menor, eu vou precisar de um comprimento de onda ali na casa do ultravioleta. Tá? E a radiação ultravioleta, além de não ser tão simples você obter, tá? Monocromática eu estou falando, tá? Não é fácil você obter hoje com laser. Tá? As outras aqui, esse valor de energia aqui a gente pode obter com filtros ópticos, tá? Com a fonte de luz branca e filtros ópticos, e aí é mais fácil trabalhar com esses metais aqui nos experimentos de efeito fotoelétrico. Isso, eu digo 1916, que quando foi o ano de Robert Millikan publicou seu artigo comprovando a equação de Einstein. Tá? Então, esses valores aqui da função trabalho em cada metal, o níquel 5,65 eletronvolts, isso tem a ver exatamente com as propriedades periódicas desses metais. Tem a ver exatamente com as ligações metálicas. Tá? Tem a ver com o número atômico desses metais. Então tem a ver exatamente com essas propriedades. E aí dá para justificar, por exemplo, tá? Um metal que conduz mais eletricidade, um metal que conduz menos eletricidade, que tem mais elétrons livres, tem menos elétrons livres, estão mais ligados, digamos assim, ao núcleo dos respectivos átomos metálicos, tá? Entre outras informações. Então, esses valores estão ligados diretamente a essas propriedades. Tá ok? Agora, esses valores aqui nós vamos usar aonde? Tá? Geralmente, os exercícios de efeito fotoelétrico vêm sempre com a função trabalho, como um dado. Tá? Quando não pede essa função trabalho. E nós sabemos que a equação de Einstein é que a energia cinética máxima vai ser igual a quem? A energia que será fornecida pela luz para arrancar o elétron, menos a energia mínima necessária para arrancar o elétron, ou seja, a função trabalho. Neste caso, tá? Essa energia aqui, Einstein postulou que é, de acordo com os estudos de Planck, de 1900, Hν, menos a função trabalho. Tá ok? Então, olha que interessante. Se eu tenho a função trabalho, como eu tenho aqui de vários metais, se eu conheço a luz que está incidindo para retirar esses elétrons,
Eu tenho condições, por exemplo, ó, com essa constante Planck, tá? Já foi apresentada tanto por Max Planck em 1900, a partir de dados experimentais da radiação do corpo negro, como também nós temos também a constante Planck dos próprios experimentos de Robert Millikan, de 1916, tá? E de 1929. Tá? Então, Robert Millikan fez muitos experimentos, trabalhou mais de 10 anos, como a literatura na história da ciência cita muito, né? nesse tipo de experimento para comprovar a equação de Einstein, que ele não acreditava muito, como eu já falei aqui. Resultado, ó, se eu tenho características da luz, se eu tenho uma função trabalho, eu posso calcular a velocidade com que o elétron, né, que mais fácil saiu do metal, tá, já que vai ser a energia cinética máxima, a velocidade máxima que os elétrons vão ser ejetados, tá? Porque nós sabemos que classicamente a energia cinética é a massa do elétron, velocidade ao quadrado sobre 2. Se eu tenho energia cinética, pela equação de Einstein, se eu tenho a massa do elétron, tá? Do próprio experimento de Robert Millikan, da gota de óleo que ele calculou, tá? E aí eu calculo a velocidade, tá bom? Agora, o que é eletronvolts? Primeira informação importante, eu vou precisar saber o que é eletronvolts. Ora, eu vou fazer aqui o ponto A, vou fazer aqui o ponto B, tá? Vou colocar aqui nesse ponto A uma carga elétrica. Vou colocar uma carga elétrica positiva, tá? Uma carga elétrica positiva Q, tá certo? Entre esses pontos A e B, no ponto A eu tenho um potencial que eu vou chamar VA. No ponto B eu vou chamar um potencial VB, tá? Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos, ó, a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui é o que eu vou chamar de minha DDP. Tá? Minha DDP. Essa DDP aqui, tá? Vamos supor aqui, por definição, que ela é igual a 1 volt. 1 volt. Tá? Então, essa carga aqui, se ela for a carga elementar, então esse Q aqui, ela vai ser uma carga elementar, isto é, esse Q, ele vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Carga elementar. Então, eu tenho uma carga elementar, tá? Que eu considerei aqui uma carga positiva, podia ser uma carga negativa, a carga de um próton ou a carga de um elétron, tá? E eu quero levar essa carga, tá? A partir de uma força elétrica, eu quero levar essa carga a partir de uma força elétrica. Então, para levar essa carga elétrica, tá, de A a B, cuja DDP entre os dois pontos é igual a 1 volt, tá? Então, como é que eu calculo isso aqui? Ó? Então, eu tenho né, que trabalho elétrico, eu já tinha explicado aqui, ó, é carga vezes DDP, VA menos VB. Tá certo? Se essa carga ela for a carga do elétron, e essa DDP aqui ela for igual a 1 volt, tá? Então, a energia necessária para ir de A a B é igual a 1 elétron-volt. Tá? Então, o elétron-volt é exatamente a energia necessária para levar uma carga elementar de um ponto A a um ponto B, onde a DDP é igual a 1 volt. Tá? Daí vem o conceito de elétron-volt. Então, esse trabalho ele vai ser igual, ó, qual é a carga do elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, vezes 1 volt. Tá? Então, resultado, a energia necessária para levar a carga elementar de A a B, tá? A carga elementar de A a B vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Multiplicado por 1 dá a mesma coisa. Coulomb vezes volt, tá? É o quê? É o joule, tá? É o joule. Então, nesse caso aqui, ó, esse valor aqui é exatamente a energia necessária para levar a carga elementar de A a B. A carga elementar de um ponto a outro, cuja DDP é 1 volt. Então,
esse valor aqui é exatamente o equivalente a 1 elétron-volt. Então, o que é um elétron-volt? Equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule, tá? Então, nesse caso aqui, ó, essa relação aqui, tá, a gente vai precisar usar sempre que for utilizar o Sistema Internacional de Unidades. Nós sabemos que o Sistema Internacional de Unidades é o sistema das homenagens. Tá? Então, aqui nós usamos o Volt, de Alexandre Volta. Tá? Nós usamos aqui o Coulomb, de Charles de Coulomb. Tá? Então, nós usamos, né, por exemplo, agora, né, o Joule aqui de James Joule. Então, nesse caso aqui, para transformar 4,25 eletronvolts em Joule, tá? Como é que eu faço? Basta fazer uma pequena regra de 3. Eu sei que 1 eletronvolts é 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule, tá? E aí eu calculo em eletronvolts quanto é essa diferença, tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer um exemplo, tá? Usando todas essas informações aqui, usando a equação de Einstein, tá? Usando o conceito de eletronvolts e usando os valores da função trabalho.